Nós estamos no mês da juventude e a programação dessa noite, toda ela de jovens, inclusive o quarteto, né, Marcinho? Quartetos de jovens cantando e um pastor jovem também vai pregar, né, gente? Mas, meus irmãos, o tema da juventude é humildade. A juventude propôs trabalhar nesse mês o tema humildade, para que nós pudéssemos estar refletindo sobre esse tema e sobre o nosso comportamento como cristãos diante de Deus e diante dos nossos semelhantes. Eu quero então compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem com o tema O Deus que lava pés. A juventude utilizou a divisa em João capítulo 13, verso de número 12 ao número 15. João capítulo 13, versículo 12 a 15. E esse é o texto base para a nossa mensagem, para a nossa reflexão nessa noite. João capítulo 13, versículo 12 a 15. Convido a todos que abram a Bíblia. João 13, versículo 12 a 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor. Fazeis bem, pois eu sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Queridos, Jesus faz uma pergunta nesse texto. Ele lava os pés dos discípulos, como diz o texto, e ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Essa pergunta que Jesus direciona para os discípulos é uma boa pergunta para nós. E o objetivo desse sermão é tentar responder essa pergunta de Jesus. Será que a gente entende e compreende aquilo que ele fez aqui nesse momento, quando ele se rebaixa, tira a toalha, coloca água numa bacia e lava os pés dos seus discípulos? Será que a gente compreende a profundidade desse texto e o que Cristo quis de fato nos ensinar aqui? Para que a gente chegue à conclusão e à resposta dessa pergunta, eu quero convidar os irmãos a fazer uma leitura a partir do verso 1, e nós vamos fazer então uma exposição do capítulo 13, do verso 1 ao versículo 17, para a gente então chegar à resposta dessa pergunta de Jesus. Mas antes da gente fazer essa exposição, eu quero situar os irmãos no contexto. Jesus estava no fim do seu ministério. Ele terminou seu ministério público. Deus sinalizou para ele que havia chegado a hora. Ele então pede que seus discípulos preparassem um local, e eles preparam o cenáculo para que eles pudessem jantar, para que eles pudessem ter seus últimos momentos de comunhão, para que Jesus pudesse então dar suas últimas orientações, para que Jesus fizesse o seu último discurso, para que Jesus pudesse prepará-los para tudo aquilo que ia acontecer a partir desse momento. É nesse jantar que Jesus estabelece a ceia. É nesse jantar que Jesus avisa os seus discípulos que no meio deles haveria um traidor. É nesse jantar que Jesus diz que Pedro negaria. É nesse jantar que Jesus ora pelos seus que estão no mundo, e não apenas aqueles discípulos, mas também todos aqueles que creriam na palavra de Jesus. Então esse jantar é um momento fundamental, importante, para que a gente possa compreender tudo aquilo que Jesus fez por nós, especialmente no ápice do seu ministério, especialmente nessa última semana que Jesus esteve aqui na terra. Jesus então se recolhe com seus discípulos para um jantar, de portas fechadas.
eles começam a jantar e Jesus começa a ensinar muitas coisas àqueles homens. Esse é o contexto. E eu queria que você tentasse imaginar esse momento. Que você tentasse construir na sua cabeça essa imagem de um jantar, onde Jesus está com seus 12 apóstolos reunidos, e ali ele está ensinando e falando de coisas profundas e coisas importantes a respeito daquilo que ainda ia acontecer. Então vamos para o texto. João capítulo 13, verso 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O verso 1 nos traz duas informações importantes. Primeiro, ele diz que Jesus sabia que havia chegado a hora de passar deste mundo e ir para o Pai. É interessante essa informação de João no texto, porque o tempo inteiro, se a gente olhar a narrativa de João, a gente vai perceber que ele dá esse detalhe para nós. Em João capítulo 2, por exemplo, no primeiro milagre público de Jesus, Jesus está em Caná da Galileia, e sua mãe se dirige a ele quando descobre que havia acabado o vinho na festa de casamento, vira para Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora não chegou. Quando a gente começa a desfolhear o Evangelho de João, a gente vai perceber que no capítulo 7 e no capítulo 8 de João, tentaram prender Jesus. E o texto diz, João na sua narrativa diz que eles não conseguiram prender Jesus porque a hora de Jesus não tinha chegado. No capítulo 12, no discurso de Jesus a respeito da sua morte, Jesus então sinaliza para nós que a sua hora havia chegado. Deus Pai fala a Cristo que a sua hora havia chegado. Então, João deixa claro para nós que aquilo que ia acontecer daqui por diante era algo que estava dentro do controle de Deus. Porque depois desse jantar, Jesus vai para o Getsêmani, começa a orar, e depois ele é preso e começa a acontecer todas aquelas coisas que a gente sabe, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia de Jesus até a cruz. O que João quer dizer para nós, nesse primeiro verso, é que daqui por diante, como aconteceu também antes disso, e como acontece na vida de todos nós, nada sai do controle de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas. A hora havia chegado. Isso significa que Jesus, ele obedece uma agenda do céu e não a agenda dos homens. A agenda de Jesus era do céu. Jesus veio ao mundo para cumprir uma obra. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão. E Jesus cumpre até o fim essa missão, seguindo a agenda e o calendário do céu. Isso significa para nós que os homens só prenderam a Cristo porque havia chegado a hora. Isso significa para nós que Cristo passou por aquilo tudo que ele passou porque havia chegado a hora, porque era o tempo dessas coisas acontecerem. Nada disso foge, nem fugiu do controle de Deus. Mas João ainda traz uma outra afirmação importante. O texto diz que, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto diz que Cristo então foi até o fim, com um amor perseverante. Cristo cumpriu todo o projeto de redenção, porque Ele amava os seus que estavam no mundo, e os amou até o fim. É muito interessante a gente quando olha a palavra mundo no Evangelho de João, porque a gente tem na nossa mente aquela palavra de João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tem a vida eterna. E quando a gente diz que Deus amou o mundo, às vezes a gente não tem a compreensão do que significa esse amor pelo mundo. E quando a gente olha para esse texto, por esse momento de Jesus no jantar, e que João narra esses momentos, do capítulo 13 até o capítulo 17, quando a gente olha essa narrativa de João nesses 4 capítulos, a gente vai perceber que João cita 40 vezes a palavra mundo. 40 vezes ele fala do mundo aqui. E que mundo é esse que Deus amou? E que mundo é esse que Deus amou ao ponto de entregar seu próprio filho, seu filho unigênito? Veja, João está dizendo que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos desse mesmo jantar que Jesus ensina, que é muito interessante para a gente compreender essa ideia de mundo. Lá no capítulo 14, no verso 15 e 16, o texto diz: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. O texto está dizendo que Jesus ia para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo como Consolador, mas esse Espírito não seria recebido pelo mundo, apenas seria recebido pelos seus discípulos, por aqueles que creem. Então perceba que o Espírito não é para o mundo, o Espírito é para os de Jesus. Ainda, dentro desse discurso, lá no verso de número 30, Jesus vai dizer: já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem em comum comigo. Jesus então está dizendo que há um príncipe que governa sobre o mundo. Mas que mundo é esse que esse príncipe governa? Então veja, ele amou o mundo, e no mundo tinha os seus. Imagina, nesse mesmo mundo há um príncipe que governa, e esse príncipe que governa sobre os outros não governa sobre aqueles que são de Jesus. Eu estou querendo confundir um pouco vocês, para a gente chegar numa conclusão depois, tá? Mas me acompanha. Verso de número 18, agora no capítulo 15, o texto diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então Jesus está dizendo: olha, o mundo odeia vocês. E sabe por que o mundo odeia vocês? Jesus falando para os seus discípulos: porque o mundo também me odiou. Eu sei que vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Ok? Capítulo 16 ainda, o texto vai dizer o seguinte: capítulo 17, verso 6, o texto vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Mas agora, verso 13 agora: mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes darei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por este, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Perceba, diante de todos esses textos que a gente leu, a gente vê que o mundo aqui, ora é o lugar onde estão as pessoas, ora é um sistema que se revoltou contra Deus, que é governado pelo príncipe da potestade do ar. Então, que mundo é esse que Jesus amou? O texto diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. Ele rogou não pelo mundo, mas rogou por aqueles seus que estavam no mundo. O que significa para nós? Que Jesus demonstrou seu amor perseverante até o fim, por aqueles que Ele ia salvar pela mensagem do Evangelho. O que esse texto ensina para nós? Que Jesus teve um amor perseverante, Ele foi até o fim, porque Ele amava a sua igreja que estava no mundo. O que significa para nós? Que Cristo Jesus foi até o fim e morreu na cruz para salvar a sua igreja que estava no mundo. E a pergunta que a gente faz é: quem é a igreja que está no mundo? É todos aqueles que creram e que crerão na mensagem do Evangelho de Jesus. Jesus amou até o fim, e com amor perseverante, segundo João capítulo 13, verso 1. Então veja, vamos continuar na narrativa de João. João nos diz que a hora havia chegado e que Jesus amou até o fim os seus que estavam no mundo. E aí João abre um parênteses aqui no verso 2, ele vai dizer: enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Veja, na sua narrativa, João traz uma outra informação, que no meio dos seus, no meio daqueles que estavam com ele no jantar, haveria um traidor, haveria um deles que trairia Jesus. O diabo havia posto no coração dele para trair Jesus. Ele traz a informação de Judas. Judas estava no meio deles. E é interessante que o diabo coloca no coração de Judas para trair Jesus. O diabo não é responsável pelo pecado de Judas. O responsável do pecado de Judas é o próprio Judas. Porque Satanás nos induz ao pecado, mas quem peca somos nós. E na verdade, Satanás, ele apresenta algo para nós que o nosso próprio coração, a nossa própria inclinação deseja. Então, nesse sentido, nós caímos na tentação e no pecado porque acabamos desejando aquilo que o inimigo deseja. Nesse sentido, Satanás, ele tenta Judas, aqui nesse texto, a fazer aquilo que o seu próprio coração desejava fazer. Por isso Judas é responsável pelo seu pecado. Assim, aplicando para a nossa vida hoje, todas as vezes que nós passamos por tentações e por problemas dessa categoria, desse nível, Satanás não é responsável pelo nosso pecado. Ele simplesmente apresenta aquilo que o nosso coração deseja. E quando nós amamos mais os nossos desejos e a nossa carne do que a Deus, nós fazemos a vontade do diabo. Foi isso que Judas fez aqui. Mas esse texto está aqui para fazer um contraste. Porque Cristo amou os seus até o fim. E João quer deixar claro que Judas não fazia parte daqueles que eram de Jesus. Judas não fazia parte. João deixa isso logo aqui no início do texto. A gente vai perceber que no discurso de João isso vai ficando mais claro. Mas João faz questão de dizer: Jesus foi até o fim com amor perseverante pelos seus, mas Judas não faz parte desses homens. E ele vai dizer no verso 3, sabendo que o Pai lhe entregaria tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Eu gosto muito da tradução da NVI que diz, o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O que João está dizendo é,
Cristo não apenas sabia que a hora havia chegado, mas Cristo também sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E por que João traz essa informação no verso 3? Para mostrar que Cristo sabia que Judas ia traí-lo. Para mostrar que Cristo não era vítima da traição de Judas, mas Cristo tinha um controle, porque Ele sabia que a hora tinha chegado, e Ele sabia que havia um traidor no meio deles. Cristo nunca foi vítima dos homens. Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito de Deus. Cristo, aqui nesse texto, João está dizendo o seguinte: há um poder que o Pai deu a Cristo, mas Ele abriu mão deste poder. Ele poderia ter acabado com Judas e com o diabo com o sopro da sua boca, com o golpe da ira divina, mas não era o objetivo de Jesus acabar com as obras de Satanás aqui. E aí é uma boa resposta para nós quando a gente pergunta: por que Deus então não acabou com o que o diabo faz? Por que precisou enviar Cristo? Porque, querido, o objetivo de Deus era restaurar e salvar homens. E isso só era possível se Cristo morresse na cruz. Por isso, Cristo se submete. Ele tem controle de si. Ele tem todo o poder. Mas mesmo assim ele se rebaixa e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Porque o objetivo de Jesus era vencer o diabo na cruz. Porque na cruz ele ia reconciliar homens pecadores com Deus Santo. Era na cruz que Ele lavaria os pecados da sua igreja. É na cruz que nós encontramos reconciliação com Deus. É na cruz que o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque agora Deus é por nós. Então é na cruz que Cristo derrota o diabo e nos reconcilia com Deus. Por isso Jesus se rebaixa mais uma vez, porque o objetivo de Jesus era restaurar aquilo que foi perdido, porque Deus nos fez para ser servos, porque Ele é Senhor sobre a nossa vida. Mas o que desde Adão o homem fez é dizer: eu serei Senhor da minha própria vontade, e eu serei Senhor da minha própria vida. Jesus então, sabendo de tudo isso, Ele levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha, coloca em volta da cintura. Em seguida, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Sabendo de tudo isso, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é interessante a gente entender que naquela época as pessoas comiam numa mesa baixa. Naquela época, as pessoas andavam em estradas de poeira. Não existia asfalto como o nosso. Não tinham calçados como o nosso. Então, quando eles chegavam para comer e quando eles se inclinavam à mesa, os pés ficavam muito próximos da comida. Por isso era necessário lavar os pés antes de comer. Só que esse serviço geralmente era feito pelo escravo que trabalhava na casa. Só que nesse momento do jantar não existia escravo, porque Jesus estava sozinho com seus discípulos. Então certamente os seus discípulos teriam a alegria de lavar os pés de Jesus, mas para eles era inconcebível a ideia de lavar os pés uns dos outros. É aquela velha história que às vezes a gente tem: não, para Deus eu faço, mas me rebaixar para outros eu não me rebaixo. Para Deus, tudo bem, mas para fazer algo para o meu semelhante, isso eu não faço. Os discípulos certamente tinham a alegria de lavar os pés de Jesus, mas não concebiam a ideia de lavar os pés uns dos outros. Jesus então pega a toalha, pega a água e começa a lavar os pés dos discípulos. E é interessante que começa um diálogo aqui, porque Pedro, o Pedro explosivo, o Pedro que sempre tem iniciativa, o Pedro que sempre fala, o Pedro de liderança, o Pedro que os evangelhos demonstram como aquele que sempre toma iniciativa,
Pedro olha para aquela situação e pergunta: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus responde para ele: agora, Pedro, não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Pedro então responde de novo: nunca lavarás os meus pés. Jesus então responde a Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro responde: Senhor, não lave somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Veja que diálogo interessante. E nesse diálogo de Jesus, a gente vai ver que o lava-pés, ele tem aplicações espirituais. Porque o lava-pés é um prelúdio da cruz, é um símbolo daquilo que Cristo veio fazer no mundo. O Deus que abriu mão da sua glória, da sua majestade, da sua formosura, o Deus que abriu mão daquilo que Ele era e se fez homem e veio ao mundo. Ele veio ao mundo não porque queria ser homem. O homem quer ser Deus, mas Deus nunca teve a vontade de ser homem. Ele veio ao mundo para ser servo, e para ser servo, ele precisava ser homem, porque homens foram feitos para ser servos. Ele veio ao mundo para ser servo. E o lava-pés é uma indicação de que Cristo veio, de fato, para servir a Deus. Então é um prelúdio da cruz. E nesse diálogo é interessante porque Pedro diz para ele: Senhor, tu não lavarás os meus pés? E Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro diz: então me banha, me dá um banho todo, me bota debaixo do chuveiro e me lava por inteiro. E Jesus responde: não, Pedro, basta apenas lavar os pés. O que isso significa para nós? Significa, querido, que se já fomos banhados, e essa linguagem significa dizer que já temos parte com Cristo, se já temos parte com Cristo, se já somos de Jesus, na caminhada da vida, nós iremos apenas lavar os pés. Significa dizer que se estamos em Cristo, na caminhada da vida, ainda iremos sujar os nossos pés com as poeiras do pecado. Porém, não é necessário se lavar de novo. Porém, não é necessário se converter de novo. Porém, não é necessário ter um novo nascimento. O que é necessário? É apenas lavar os pés. É apenas se purificar das sujeiras do pecado. Porque a estrada é longa. A estrada é empoeirada. E sempre nós sujaremos os nossos pés com as poeiras do pecado. Mas aquele que já se banhou, ele precisa apenas lavar os seus pés. Isso significa, aquele que já está com Cristo, precisa passar pelo processo de santificação, de purificação, de lavagem dos pés. Não adianta eu dizer que eu tenho parte com Cristo, se na caminhada eu não me preocupo de me lavar os pés, se na caminhada eu não me preocupo de santificar a minha vida. Que parte com Cristo que eu tenho? Pedro não estava entendendo essa afirmação de Jesus, mas Jesus estava dizendo para ele: Pedro, tu já tem parte comigo, é necessário que lave os pés. Mas Jesus vai ainda deixar claro uma coisa aqui no verso 10. Ele vai dizer: vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus está indicando que Judas não fazia parte desses. Que lavar os pés de Judas não significava que Judas tinha parte com Jesus. Mas mesmo assim Jesus lava os pés do traidor, mesmo sabendo que ele não fazia parte. E aí existe uma aplicação aqui. Se nós não tivermos parte com Jesus, não adianta tentar lavar os pés e limpar a nossa vida do pecado. Primeiro,
precisamos ter parte com Jesus. Por isso o Evangelho não é eu me faço, eu me santifico, eu me purifico, eu venço as lutas e aí eu recebo a salvação ou eu ganho a salvação. O Evangelho é eu tenho parte com Cristo e por isso eu lavo a minha vida dos pecados. É sempre o inverso. E às vezes a gente tem a ideia de que eu preciso fazer, eu preciso me purificar, eu preciso lavar, porque eu preciso... Não. Eu faço isso porque eu já fui banhado, porque eu já nasci de novo, porque eu tenho uma vida com Cristo, porque eu já me converti ao Evangelho de Jesus, porque eu compreendi a graça de Deus, porque eu compreendi o amor de Deus. E aí assim a gente lava os pés dos nossos pecados. Então lavar pés apenas, ter uma vida moral, ter uma vida legalista, não significa que nós temos parte com Jesus. Judas teve seus pés lavados, mas ele não tinha parte com Jesus. Verso 11 então diz: pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu sou o Senhor mestre, lavai os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Veja, Jesus então vai nos ensinar uma aplicação prática do lava-pés. Assim como Cristo abriu mão da sua glória, se tornou servo, e Ele fez isso para que nós fôssemos resgatados pelo seu Evangelho, e voltássemos a ser servos de Deus como nós deveríamos ser. Se Ele fez isso por nós, então a nossa vida precisa ser uma vida de serviço. E serviço a Deus, mas serviço também aos nossos irmãos. Porque eu sirvo a Deus quando eu sirvo aos meus irmãos, quando eu lavo os pés uns dos outros. Eu sirvo a Deus quando eu amo o meu irmão. Não adianta dizer que eu sirvo a Deus se eu não consigo servir o meu irmão. João usa essa linguagem o tempo inteiro na carta que ele escreve depois. Ele vai dizer: se você ama a Deus, ame seu irmão. Como você pode dizer que ama um Deus que você não vê, se você não consegue amar aquele que você vê? Como você diz que serve a Deus que você não vê, se você não consegue servir aquele que precisa de você? Então, dentro do lava-pés, Jesus nos ensina que agora, que já temos parte com Ele, a nossa comunidade, a comunidade dos discípulos, é uma comunidade onde nós ajudamos uns aos outros nessa caminhada de perseverança contra o pecado, nessa caminhada de santificação das nossas vidas, nessa caminhada de viver uma vida para a glória de Deus. Cristo fez aquilo que Ele precisava fazer por nós na cruz. A salvação, o projeto de redenção foi consumado na cruz. E nós que já temos parte com Ele, estamos salvos por aquilo que Ele fez por nós. Mas ainda estamos aqui nesse mundo. E aqui nós somos a comunidade que faz com que nós honremos a Deus, servindo uns aos outros. Jesus então nos ensina que o lava-pés é algo que nós precisamos praticar. E eu quero então, a partir dessa exposição, trazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus lavou os nossos pés para mostrar o seu amor perseverante. Por isso devemos mostrar o nosso amor por Ele com a nossa obediência.
Em primeiro lugar, Jesus lavou os nossos pés para mostrar o seu amor perseverante. Por isso devemos demonstrar o nosso amor por Cristo a partir da nossa obediência. E é isso que ele diz lá em João capítulo 14, no verso 22, quando ele está dizendo que ele só ia se revelar aos seus no mundo e não a todo mundo. O Judas, que não é o Iscariote, faz uma pergunta a ele, e uma pergunta muito interessante. João capítulo 14, verso 22. O texto diz: E Judas, o não Iscariote, perguntou-lhes: Mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Olha que pergunta interessante, talvez é uma pergunta nossa. Por que o Senhor vai se manifestar apenas aos seus e não ao mundo? A resposta de Jesus é mais interessante ainda. Ele vai dizer: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Olha a pergunta de Jesus. Jesus responde para Judas o seguinte: Judas, me ama e me obedece. Judas, você precisa entender que você precisa me amar na prática da obediência. Porque quando você me ama e obedece a minha palavra, os seus conceitos se abrem para que você entenda a vontade de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente só quer questionar a Deus, mas não quer obedecer a sua palavra. A gente faz muitas perguntas para Deus e que a gente não encontra resposta, porque o nosso amor não está dilatado na obediência à palavra. Nós não demonstramos esse amor na obediência à palavra, porque quando nós caminharmos na obediência à palavra, entendendo que obedecendo a palavra nós amamos a Deus, nós vamos compreender aquilo que Deus fez por nós, e essa verdade vai nos humilhar, porque a gente vai aprender que nós somos salvos apenas por Jesus, que nós não temos força o suficiente, que nós não somos bons o suficiente, que não há nada em nós o suficiente, mas tudo de bom está em Jesus. E quando a gente descobre isso, a gente começa a amá-lo na obediência à sua palavra. Então, querido, obedeça a palavra, porque o reino de Deus é para aqueles que obedecem. Não é para aqueles que têm respostas intelectuais das suas dúvidas, mas é para aquele que obedece a palavra, porque ama Jesus. Mas, em segundo lugar, Jesus lavou os nossos pés para mostrar que a santidade é um sinal visível que temos parte com Ele. Jesus lavou os nossos pés para mostrar que a vida de santificação é um sinal visível da fé que nós temos invisível. A vida de santificação é o sinal que nós temos para entender que de fato nós estamos em Jesus e que de fato nós temos um relacionamento com Jesus e que de fato o sangue de Jesus nos alcançou, que de fato a graça de Deus nos alcançou. Porque todas as informações, elas são importantes, porém elas são aplicadas à nossa vida pelo Santo Espírito, o Espírito que a gente não vê. E como a gente pode ver essa manifestação na nossa vida? Quando a gente começa a viver em obediência a Jesus, porque a gente ama a Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Então, ter uma vida com Jesus significa que nós vamos sempre nos voltar a Jesus para que Ele lave os nossos pés. Mas, em terceiro lugar, Cristo lava os nossos pés para mostrar que, como servos, precisamos servir a Deus e uns aos outros. Cristo lavou os nossos pés e o que Ele deseja de nós é que façamos o mesmo. E aí, querido, você lava os pés do seu irmão
quando você perdoa as suas ofensas. Você lava os pés do seu irmão quando você para de agir contra ele e passa a agir para ajudá-lo. Você lava os pés do seu irmão quando você compreende que você precisa ser suporte para ele. Você lava os pés do seu irmão quando você chora com ele, quando você está junto dele, quando você o apoia diante das lutas, diante das tristezas, diante das quedas. Você lava os pés do seu irmão quando você para de olhar para ele de cima para baixo, entende que você é igualzinho, e que se você é salvo não é porque você é melhor ou mais inteligente, é porque a graça de Jesus te alcançou. Quando a gente compreender, e talvez isso é algo que eu falo sempre, quando a gente compreender a graça de Deus, o nosso comportamento como irmãos será um comportamento diferente. Quando eu compreender que eu ofendo a santidade de Deus com o pecado, e que mesmo assim Deus resolve me perdoar, porque Cristo pagou o preço do meu pecado, não há ofensa nenhuma do meu irmão que seja maior do que a minha ofensa para com Deus. Quando eu começo a compreender essa relação, por mais difícil que seja, eu vou perdoar o meu irmão. E aí, quando a gente entende essa graça, amizades são restauradas, casamentos são restaurados, relacionamentos são restaurados, porque a gente aprende que precisamos imitar a atitude de Jesus. E a atitude de Jesus, que precisa ser imitada, não é o seu esvaziamento. Preste atenção nisso. Porque Jesus tinha o que se esvaziar. Ele era cheio de majestade e de glória, mas nós não temos do que nos esvaziar, porque nós já somos vazios de nós mesmos. O que a gente precisa compreender é que a gente sempre quer ser igual a Deus, e a gente sempre acha que tem majestade e formosura, mas quando a graça nos alcança, acontece o que o Sermão do Monte nos ensina: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando a graça nos alcança, a gente reconhece que a gente é pobre em espírito. E o que significa isso? A gente reconhece que a gente é vazio de nós mesmos. E desses são o reino de Deus. Desses são o reino de Deus. Então, que nós imitemos o nosso Mestre, que foi muito mais profundo do que nós, porque Ele abriu mão daquilo que Ele era, para nos salvar, mas para resgatar a missão pela qual Deus nos fez. E qual foi a missão de Deus para a nossa vida? Que nós fôssemos criaturas que adorassem a Ele e que servissem a Ele, que desse glória e louvor ao Senhor. Então, meu amado, compreender a graça de Deus vai fazer com que nós sejamos humildes, vai fazer com que nós, de fato, lavemos os pés uns dos outros. Que Deus nos abençoe.